Vamos então iniciar aqui a nossa sessão. Henrique, então agora bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite da Pharma Mais. Bem-vindo à Academia Pharma Mais, é a primeira de muitas que serão aqui connosco na Academia. Temos por hábito trazer temas da atualidade, sempre com um pouco de ciência à mistura e, acima de tudo, privilegiando também a experiência dos nossos convidados, que hoje o Henrique irá falar por si e da sua experiência no âmbito do tema. Henrique, força, vou passar então para o primeiro slide das bombas articulares e é seu. Bom dia a todos, uma vez mais. A pedido da Pharma Mais, foi-me solicitado o tema, para abordarmos o tema sobre insuficiência venosa em ambiente de confinamento. E a primeira coisa logo que me lembrei é que uma das principais razões pelo facto de quem tem problemas ou patologia venosa neste ambiente em que está agora, digamos, fechado na sua casa, parece que não se agrava, mas até por um e outro episódio que tenho tido conhecimento, de facto as situações mantêm-se. Porque a patologia venosa não existe só enquanto a pessoa está em atividade em trabalho, existe também quando ela está parada em casa. E porquê quando está parada? Porque, como podemos ver na imagem, as bombas musculares e articulares deixam de trabalhar ou ficam reduzidas a um mínimo de atividade. E a bomba muscular e a bomba articular são, digamos, o motor que faz com que a circulação venosa retorne de baixo para cima, portanto, da extremidade distal do pé, do tornozelo, cá para cima em direção aos pulmões e depois ao coração, são o principal motor que leva, de facto, a que essa circulação se faça e que impeça que as pernas inchem. E o que acontece é que a bomba da planta do pé, que é a primeira bomba e talvez a mais importante, e a bomba da barriga da perna, são as duas mais importantes, por uma atividade reduzida, deixam de estar a funcionar e deixando de estar a funcionar, quando o circuito é só a sala, cozinha, quarto, casa de banho, quer dizer, não passa disto, sorte daqueles que ainda têm escadas e podem subir e descer escadas, quando essas bombas não funcionam, de facto, a patologia instala-se muito mais facilmente. Mais chega, relativamente à bomba da sola do pé, eu insisto muito com os meus clientes que quando se vende uma meia, reparem também no pé. E o pé, se não tiver um bom apoio, se não tiver uma boa arcada plantar, a bomba plantar não funciona. A pessoa pode estar a usar a melhor meia do mundo, mas se não tiver um bom apoio plantar, aquela bomba não funciona, da mesma maneira que não funciona quando está parada em casa. E essa bomba, que funciona como uma esponja que nós vamos pisando a cada passo, atirando o sangue de baixo para cima, essa bomba, se não funciona, a redução do edema não é tão eficaz como se de facto houvesse um complemento entre a meia e um bom apoio plantar. Vamos passar ao slide seguinte, se faz favor. Gonçalo. E temos aqui... Já está. Temos então os sintomas externos, visíveis e internos perceptíveis. Exatamente. E temos aqui os sintomas, os subjetivos e os objetivos. E isto é um aspecto que convém despistar, quando na maior parte das vezes, e eu penso que todos reconhecem isso, nem sempre a pessoa, o nosso cliente, chega à farmácia com uma receita a dizer especificamente o que é que quer. Uma receita deveria indicar sempre o grau de compressão, o tipo de meia, quando eu digo o tipo de meia é se é até o joelho, se é a raiz da coxa, e esses dois aspectos que são os fundamentais, muitas vezes falham. Esses dois são os fundamentais. Se nós tivéssemos isso, poderíamos saber o que é que a pessoa precisava. Era só uma questão depois de optar pelo tipo de produto, pelo tipo de malha, pelo tipo de textura. Neste caso, muitas vezes, temos que ser nós a fazer essa avaliação. Nós, ou aqueles que atendem a pessoa na farmácia. E estes sintomas são os sintomas que nos podem e que nos levam a concluir se devemos recomendar
meia de descanso, se devemos recomendar uma meia de grau 1 ou eventualmente uma meia de grau 2. O primeiro sintoma sempre que se instala é o sintoma das pernas pesadas, das pernas cansadas. Nesta altura em que as pessoas estão no seu domicílio, muito provavelmente o que mais acontece é o sentimento, a sensação de pernas pesadas, não cansadas, mas pesadas. Eu comparo muito àquilo que acontece nos lares, em que as pessoas saem da cama, são colocadas em cadeiras, poltronas, sofás, seja o que for, e depois estão ali o dia todo sentadas, à espera da refeição, deslocam-se para a refeição, depois voltam para a sala, e não é por acaso. Sempre que tenho a oportunidade de visitar uma instituição dessas, talvez por formação profissional, a primeira coisa que eu faço é olhar para as pernas e vejo aqueles pés que mal cabem naqueles sapatinhos que elas usam de conforto, enfim, têm aqueles tornozelos inchados, aqueles molelos, aquelas almofadas a sair por fora do sapato, têm as pernas que parecem um cilindro e, portanto, isto, mal comparado, é o que poderá acontecer em casa nesta fase que agora atravessamos. A perna pesada é o primeiro sintoma. O segundo sintoma é a dor, quando alguém carrega na perna, quando alguém aperta a perna, quando alguém coloca um dedo para perceber até que ponto é que está o edema instalado, e a pessoa sente dor, refere algum calor, dor, calor, rubor, tudo isso são sintomas que nós podemos ouvir das pessoas e podemos de alguma forma visualizar. Aqueles que são mais nos despertam logo mais a atenção são os derrames, sobretudo ao nível do tornozelo, na transição do pé para o tornozelo, ou na face posterior do joelho, eventualmente na região da coxa. É a pele seca, que também é facilmente detectável, e a pele seca é um sinal de que alguma coisa se passa com a circulação de retorno da pessoa, com a circulação venosa, e por isso é também importante percebermos que a pele seca, ao mesmo tempo, é uma contrariedade para quem quer usar meias, porque faz com que a meia escorregue. É a pessoa, agora que está em casa, sentir que volta não volta tem câimbras porque há uma diminuição da atividade, da mesma forma que quando tem uma atividade excessiva também as sente. E, portanto, tudo isto são sintomas e alguns sinais que nos levam a concluir se devemos dar uma meia de descanso, se devemos dar uma meia de compressão. Eu passaria agora ao slide seguinte, Gonçalo, se faz favor. Ok. Henrique, só aqui falando, por exemplo, destes sinais e sintomas, ou seja, nós podemos quase considerar isto como os sinais cardinais da inflamação, não é? Ao fim e ao cabo, o que nós acabamos por ter será aqui a perca de função, temos a questão realmente de não haver depois também uma ação da bomba, não é? E quando falava aqui na utilização, ou seja, depois do tipo de meia que vai ser enquadrado aqui no utente, ou seja, isto acaba por não ser só o tipo de meia, não é? Como o Henrique estava a dizer, mas também o tipo de meia associado sempre a alguma espécie de movimento ou de cuidado com a pele, correto? Que pode ser e deve ser encorajado pelos farmacêuticos a quando da venda ou do aconselhamento destes produtos, correto? Não, quando eu chamo a atenção da pele seca, é que a pele seca é um sinal. É um sinal de que existe, de facto, um problema também de circulação de retorno. Mas a atenção que se deve ter é relativamente ao cuidado que há que ter com a pele quando se vai vender uma meia. Porque se não se fizer nada, se não se recomendar nenhum creme hidratante, o que acontece é que, seja qual a meia que for dada, provavelmente a pessoa vai sempre referir que a meia escorrega pela perna abaixo. E isto partindo do pressuposto que a meia está no tamanho e na forma correta. A pele seca é uma contrariedade para isto. Além do mais, as meias por si, devido à sua composição, sobretudo pela poliamida que todas elas têm, elas próprias
agravam a situação da pele seca. Não é por acaso que as pessoas referem muitas vezes, quando tiram as meias ao fim do dia, que sentem que existe ou que percebem que existe uma descamação superficial da pele, uma espécie de uma esfoliação. E isso é porque o material das meias elásticas, sobretudo se não tiverem algodão, sobretudo se não tiverem na sua composição algodão, é fácil de provocar essa descamação. E isso, ao mesmo tempo, é uma contrariedade e um obstáculo à utilização das meias. Portanto, o meu conselho, a minha recomendação é sempre utilizar ou vender uma meia, perceber se a pessoa tem a pele seca e se ela, à partida logo, se tem a pele seca, devemos recomendar um creme hidratante. E as farmácias têm vários, não vale a pena estar a sugerir nenhum em especial. E se a pessoa ainda não tem a pele seca, chamar-lhe a atenção que, de facto, é vantajoso cuidar bem da pele. O tratamento da pele é importante também no retorno venoso. Ok. Obrigado. Vou passar então a slide, Henrique. Ok? Tromboflebite, aqui está ela. A tromboflebite, nós optámos por aqui 2 slides sobre 2 situações que podem acontecer em períodos de imobilização mais prolongada. E quando falamos de imobilização mais prolongada, não significa de alguém que está acamado. Significa alguém que tem pouco movimento durante o dia e durante vários dias consecutivos. E os 2 episódios, um deles é tromboflebite, talvez o mais vulgar, aquele que as pessoas talvez tenham maior conhecimento. Tromboflebite resulta de uma inflamação da parede da veia do sistema venoso superficial, portanto, daquelas veias que estão entre o músculo e a pele. E esse episódio, a tromboflebite, é um coágulo que se forma dentro da veia, impedindo o sangue de fluir, e o sangue, ao não poder passar por aquela veia, por aquele canal, entra através dos comunicantes para o sistema venoso profundo. E vai fazer o quê? Vai aumentar a pressão no sistema venoso profundo, dilatando as veias do sistema venoso profundo. E o que a imagem mostra de uma forma simples é esse mecanismo, é o coágulo que está ali a impedir a circulação numa veia superficial, o sangue é empurrado para a comunicante por si começa a dilatar também, transfere tudo para o sistema venoso profundo e o sistema venoso profundo começa ele próprio também a dilatar de forma a que as válvulas já não fechem. E aqui a tromboflebite, para além de ser um processo, um problema que é doloroso, a pessoa tem dor, a pessoa sente calor na perna, a pessoa sente de facto que algo ali não está bem e sente a perna dura. Este é um dos problemas que é uma consequência, muitas vezes, de um período de imobilização. Temos que passar agora ao slide a seguir. Henrique, neste slide é comum ouvir-se aqui, eu acho que chega quase a ser um mito, que, por exemplo, primeiro que as varizes levam à trombose, ok? E que é claramente, ou seja, uma coisa que pode ser tida como verdade, mas não é uma verdade absoluta, ok? Se as pessoas tiverem realmente depois os cuidados, nomeadamente com a compressão também, e só os idosos é que têm este problema. Não. Não é uma questão de ser um mito. Por isso é que eu disse que era uma questão de mito. Não é assim, não. Pronto, as coisas não se passam assim. A tromboflebite qualquer pessoa pode ter. Não tem a ver com a idade. Há tromboflebite em gente jovem. A tromboflebite é uma inflamação da parede da veia que não tem a ver até com a patologia venosa. A pessoa até ao momento até nem teria patologia venosa e aquele coágulo formou-se. E, portanto, isto afeta tanto as pessoas mais novas como, eventualmente, as pessoas mais velhas. Mas afeta, normalmente, quem atravessa períodos de maior imobilidade. Tanto que
a título já tight foice, quando eu comecei a trabalhar nesta área, pessoas que tinham episódios de tromboflebite iam à urgência do hospital, estamos a falar isto nos inícios dos anos 90 ainda, eram internadas, ficavam lá uma semana, 2 semanas, a pessoa ficava acamada, davam-lhe heparinas e perdiam ao alto. E hoje em dia os conceitos mudam, as estratégias terapêuticas mudam, as heparinas de baixo peso molecular continuam a ser aplicadas, mas depois contenção elástica, no mínimo de grau 2, e dizem à pessoa, vá andar em caminho. E, portanto, todo o conceito mudou, não é? De um período em que, uma fase em que diziam às pessoas para estarem acamadas, hoje não é para estar acamado, e acamado e sem contenção, hoje não é para estar acamado, hoje é para estar em movimento, mas sempre com contenção. Ok? E isto não escolhe idades. Isto é uma situação que pode afetar qualquer um de nós. Não é? Trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda é outro episódio que pode acontecer. Este sim, não em gente tão nova, mas já em gente mais idosa, mais velha, mas pode surgir a partir dos 50, 55. E a trombose venosa profunda é uma situação também que deriva muito de uma pouca mobilidade da pessoa, e é uma situação de risco. É uma situação de risco porque o coágulo, neste caso, como o nome indica, forma-se no sistema venoso profundo. Como o sistema venoso profundo é aquele que leva o sangue até aos pulmões e daí ao coração, o sistema venoso profundo, se fica bloqueado, pelas comunicantes passa para o sistema venoso superficial, logo aí há um conflito, porque o papel das comunicantes é trazer o sangue do sistema venoso superficial para o profundo e não o contrário, logo aí há um conflito, a perna fica extremamente dura, a pessoa tem uma dor que pode ir lá com o dedo e dizer é aqui que me dói, e se forem fazer um Doppler, logo é ali que está o coágulo, é ali que se detecta o coágulo, e esta é uma situação de risco porque, se nada for feito, pode fazer com que o trombo se desloque ao longo do sistema venoso profundo, que entre na veia abdominal e daí até aos pulmões, provocando embolia pulmonar. Isto são situações que são sempre agravadas com a imobilidade, com o facto de estar parado, com o facto das pessoas estarem sedentárias. E por isso pareceu-me interessante trazer estes 2 slides, porque são 2 patologias que estão relacionadas, obviamente, com a circulação de retorno, com a circulação venosa, e que poderá surgir após este período, enfim, de maior sedentarismo em que toda a gente se encontra, não é? Toda a gente ou a grande maioria das pessoas. Aqui, obviamente, isto também é uma situação de urgência e normalmente aqui é recomendado um grau 3, em termos de meias, mas isso, obviamente, terá que vir prescrito por um médico. Quando há uma trombose venosa profunda, obviamente que o médico porá lá a estratégia terapêutica dele e deve incluir sempre uma meia de grau 3. Podemos passar ao slide seguinte, Gonçalo? Certo, se não há perguntas, avançamos. Possibilidades de tratamento. Exatamente. E quais são as possibilidades de tratamento? Bem, o que nos traz aqui, de facto, é a compressão. É disso que a JU se trata. Mas, obviamente, que a compressão não é o tratamento, é o tratamento mais importante na insuficiência venosa, mas, obviamente, complementarmente à esclerose, indicada ali pela seringa, à cirurgia, indicada ali pelo bisturi, e, eventualmente, aos medicamentos e diferentes pomadas. Quanto aos medicamentos, enfim, são os conhecidos flebotropos, com tudo que seja normalmente com base nas diosminas. Sei que a PharmaMais agora distribui e vende o Almiflon, mas tudo que tenha uma diosmina incluída faz parte, de facto, da estratégia terapêutica para combater a insuficiência venosa.
bem como a compressão, e a compressão é, de facto, talvez o tratamento conservador de base, aquele que é o mais efetivo, aquele que é o mais eficaz, e basta alguém já ter tido a experiência de estar com as pernas cansadas, pesadas, ou de sentir, de facto, dor, e se calçar uma meia elástica, o efeito é quase imediato. O efeito é quase imediato. Não há nenhum medicamento ou pomada que tenha uma ação tão eficaz e tão imediata e tão rápida como tem a meia. E, de facto, a contenção é, por isso, mesmo em toda a Europa, encarada como o primeiro passo no combate à insuficiência venosa. E também, não só quando a pessoa está em atividade, sobretudo também quando a pessoa está em maiores períodos de imobilidade. Vamos passar então ao slide seguinte, Gonçalo. Henrique, só aqui, o Henrique tem falado, e muito bem, ou seja, na questão do movimento, ou seja, movimento profilático, e depois então termos também ou as meias de descanso, que podem ser também uma profilaxia ativa, e depois então entrando nos graus de compressão, quando já realmente se existe já um avançar, uma progressão da própria doença. Existe agora, em confinamento, está a haver um crescente, para além dos pasteleiros e dos padeiros emergentes, existe uma consciência, então, cada vez mais na prática dos hábitos saudáveis, até porque foi uma das normas de o confinamento poder ser contornado, e realmente vê-se muitas pessoas a correrem, vê-se realmente, não vamos sequer falar nas redes sociais, mas o que é certo é que há um aumento. Invariavelmente vemos as tradicionais meias chamadas de compressão, de recuperação, o que seja. Confesso que eu, enquanto fisioterapeuta, essas meias aplicadas ao desporto, muitas das vezes tenho a minha própria, ou seja, baseada na ciência, tenho a minha própria opinião, mas gostava de ouvir alguém que é realmente especialista em compressão, fazer esse paralelo, ou seja, qual é a diferença, se deve ser usada, como é que pode ser usada esse tipo de meia que vemos os corredores, os trails, toda a gente agora passou a ser moda utilizar umas meias coloridas que vão até à base inferior da articulação do joelho, ali à zona inferior. Qual é a sua opinião, Henrique? Gonçalo, isso é um outro tema. Não, isto é um outro tema que nos leva, nos levaria, mas vou tentar responder enfim, o mais sucinto possível. É só para as farmácias perceberem entre este tipo de tratamento e o outro profilático. A própria Juso também fabrica meias de compressão para desporto. Temos isso, que é fabricado por uma empresa que a Juso adquiriu há 5 anos, que é a Compressana. Mas, para mim, o que eu tenho a dizer sobre este tema é aquilo que eu ouvi o ano passado num congresso na Alemanha, que foi um dos temas debatido, de facto, que verdade existia nas meias de compressão para desporto. E, ao fim e ao cabo, os alemães, pragmáticos como são, disseram duas coisas. Das duas, uma meia, ou é uma meia efetivamente medicinal de compressão, classificada como tal, por aquela entidade independente que é aquele instituto que existe na Suíça, que é o Instituto Einstein, ou é uma meia medicinal de compressão e, de facto, tem a compressão a atuar efetivamente como deve atuar uma meia de compressão, portanto, compressão máxima no tornozelo e diminuindo em função do perfil da perna daí para cima, em relação à coxa, ou não é uma meia de compressão e é uma outra coisa que queiram chamar, enfim, neste caso, são as meias de compressão para desporto. Uma meia de compressão para desporto não é uma meia classificada como meia medicinal. Logo, a compressão que lá existe não é uma compressão exatamente igual como é uma compressão nas meias medicinais. Estamos a falar de produtos distintos. Aplicou-se o mesmo nome porque as meias, de facto, comprimem. Aquelas meias para desporto comprimem. Mas não comprimem com as regras de uma meia medicinal de compressão. E segundo aquilo que foi discutido ali, que foi considerado de facto fazer sentido, é de que se a pessoa
já de alguma forma tem uma patologia venosa, e se ela própria já utiliza uma meia elástica, então deve fazer desporto com essa meia elástica. Deve fazer desporto com essa meia elástica. E se a pessoa não tem patologia alguma, também não há inconveniente usar aquele tipo de meia. Aquela meia chamada meia para desporto. A dúvida está se de facto aquilo de alguma forma promove uma melhor performance à pessoa ou não. E nós sabemos que os atletas, ou quem pratica desporto, é muito sugestionado do ponto de vista psicológico. Se vai jogar qualquer coisa, tem que levar aquele equipamento, porque senão não lhe vai correr bem. Tem que também dar muita importância à parte estética, à moda, o ténis que tem que jogar com a meia tem que jogar com o calção ou com a camisa. Portanto, tudo aquilo, há mais uma preocupação muitas vezes estética e de mostrar que está na moda do que de facto perceber se aquilo o ajuda ou não. Além do mais, se alguém de facto quisesse de alguma forma aumentar o retorno venoso, enquanto pratica desporto, a meia correta seria a chamada meia em malha plana. Aquela meia que tem uma costura ao longo da sua parte posterior. Aquela meia de molde anatómico. Se alguém quer, de facto, ter um aumento da performance através de uma melhor circulação de retorno, então o produto ideal seria um produto em malha plana. Mas isso agora levaria-nos aqui a uma explicação técnica sobre porque essa meia e não outras. Eu acho que não cabe aqui. Não, está mais. Era só mesmo para fazermos aqui o paralelo, porque assim. Bom, a mensagem, Gonçalo, a mensagem acaba por ser esta. A pessoa que tem patologia venosa e que já usa uma meia elástica, se quer praticar desporto, é essa meia que ela deve levar. Se não tem patologia alguma e acha, pronto, ou quer usar uma meia porque dizem que aumenta a capacidade, aumenta a performance, fica melhor, então pode comprar uma das outras. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma equipa na primeira divisão, aí do Norte, que há anos compra meias a um cliente nosso para os atletas. E quando foi conversado esse aspecto comigo, eu disse ao médico que o que fazia sentido não era eles usarem as meias durante a competição em si. O que fazia sentido, até para acelerar a recuperação do atleta, era utilizá-las depois da prática desportiva. Isto é, depois de ter treinado ou ter jogado, aí é que faz sentido usar a contenção, porque o aumento, de facto, da velocidade de retorno do sangue ao coração, esse aumento melhora a oxigenação dos tecidos e, com isso, acelera o processo de recuperação. Isso faz sentido e, de facto, é essa a recomendação que nesse clube seguem e até hoje nunca ouvi que fosse contrário e eles, inclusivamente, sentem-se bem. Alguns não põem porque já trabalham na altura, estar a pôr para os jogos, não é? Mas reconhecem que quando as põem se sentem de facto bastante aliviados e sentem que lhes faz bem. Portanto, isto é um outro aspecto. De facto, faz muito mais sentido usar uma meia destas no pós-esforço do que durante o próprio período em que está a competir. Durante o próprio período em que a pessoa está a fazer o seu desporto, existe já um fenómeno de contração acelerada e de contração superior ao normal quando a pessoa camina ou quando está parada, obviamente, e o facto de já existir essa contração faz com que essa circulação de retorno aumente. Faz sentido usar a meia depois, não faz sentido usar antes, a não ser, ou durante, a não ser que a pessoa já tenha patologia venosa. Ok? Ok, Henrique, obrigado. Vou passar então ao próximo slide. Temos então os efeitos da compressão. Neste caso, com Exato. a explicação. meia de compressão. Exatamente. Ao fim e ao cabo, toda a gente conhece este esquema. Do lado esquerdo temos uma imagem de quando existe um processo, já naquele caso é uma variz,
tipicamente uma variz, e, portanto, em que as válvulas já não fecham e existe o chamado refluxo venoso. É ao contrário de retorno. O retorno vai para cima, o refluxo é quando o sangue cai em direção ao tornozelo. E o sangue cai porque as válvulas não fecham. E esse acumular de sangue que se vai instalando, obviamente, do tornozelo para cima, por ação da gravidade, esse sangue vai passando pelas comunicantes para o sistema venoso profundo, que, por enquanto o edema não é muito grande, vai funcionando e vai levando o sangue para cima. Faço notar, o esquema mostra que, se olharem com atenção, variz só existe mesmo no sistema venoso superficial. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que o diagnóstico são varizes internas. No sistema venoso profundo não há varizes. No sistema venoso profundo há dilatação, mas não há variz. A variz só acontece no sistema venoso superficial, porque a pele não consegue, não é tão forte como os músculos e não consegue, portanto, disfarçar a pressão que existe nas paredes da veia. E por isso é que aparece aquele desenho da variz. E a pessoa percebe perfeitamente que tem varizes, ou que a pessoa que está no frontal tem varizes, porque o desenho é perfeito. Percebe-se ali todo o esquema daquela veia, não é? No sistema venoso profundo não existem varizes. Existe dilatação. Isto só para explicar que não vale a pena estarmos a dizer ao público, ou explicar ao público que não há varizes internas. Mas é bom que um técnico de saúde saiba que o termo variz interna é um erro. Tecnicamente é um erro, não existe. A variz é tipicamente do sistema venoso superficial. Qual é o efeito da meia de compressão? A meia de compressão, obviamente, é um meio natural, não há aqui nada de químico, não há aqui nada que seja tomado, é a forma mais natural de atuar sobre a insuficiência venosa. E o que a meia faz, ao fim e ao cabo, é apertar toda a perna por igual, envolvendo-a, e traduz o que se traduz numa ação mecânica. É uma ação mecânica que tenta substituir a parede da veia na sua função de impedir que as válvulas abram. Com a aplicação da meia, nós vemos que as válvulas voltaram a fechar e depois abrem a cada batida do coração, com certeza, mas a parede da veia já está intacta, já está lisa. Não é como na imagem da esquerda, nós notamos aquela ondulação. Na imagem da direita já vemos que a parede da veia voltou a estar lisa, voltou a estar compacta e com isso as válvulas voltaram a funcionar e com isso voltou a funcionar o retorno venoso e impedir o refluxo venoso. Não é? Portanto, a meia de compressão é de facto o meio mais natural de combater a insuficiência venosa. Podemos passar ao slide seguinte. Se não há perguntas, vamos a isso. Já agora, Gonçalo, peço desculpa, ainda aqui, queria também dar uma dica para as pessoas perceberem que quanto mais grave é o problema em termos de insuficiência venosa, e o mais grave vai caminhando do sistema venoso superficial para o sistema venoso profundo, quanto mais grave é o problema, isto é, quanto mais estiver atingido todo o sistema circulatório, veias superficiais, comunicantes e profundas, maior terá de ser o grau de compressão aplicado. Isto é lógico. Se eu só tiver o problema ainda no sistema venoso superficial, eu não preciso de aplicar um grau de compressão grande. Mas se eu já tiver o problema nas comunicantes e a passar para o profundo, então eu já preciso ter um grau de compressão maior para que a compressão, de facto, se faça sentir àquele nível mais profundo. Ok? Recorde que é através do sistema venoso profundo que o sangue vai para os pulmões. Não é através do sistema venoso superficial. O sistema venoso superficial é a rede que capta e envia o sangue para o sistema venoso profundo. Portanto, se queremos atuar sobre o sistema venoso profundo porque é lá que existe o problema, então o grau de compressão, obviamente, terá que ser maior. Ok? Ok. Henrique, posso fazer aqui um paralelismo
tendo em conta o efeito de compressão e o efeito dos possíveis tratamentos, podemos afirmar que um meio de compressão, ou digamos, o uso da meia de compressão, sem dúvida, será sempre um aspecto mais favorável para o utente, ou seja, é menos invasivo, mais económico e dá para um efeito terapêutico mais longo do que comprimidos ou uma possível cirurgia. Não sei se poderá haver essa correlação Não, a nível de benefício, custo, também. Obviamente, tirando o facto de eu representar cá a JUS e, portanto, defender o meu peixe, não é uma questão de defender o meu peixe, é uma questão óbvia. O tratamento com meia elástica, ou a prevenção com a meia elástica, com a meia medicinal de compressão, é, em todos os guidelines desta área, o tratamento conservador mais eficaz. Mas isto não há dúvida quanto ao que estamos a falar. Aliás, é mais eficaz o tratamento com uma elástica do que é com qualquer flebotropo. Não é? Não é por acaso que em muitos países os flebotropos deixaram de ter, enfim, com participação. Em Portugal não é por isso que as meias nunca, não têm, as meias nunca tiveram, ok? Mas o efeito da meia elástica é de facto muito mais imediato e muito mais eficaz. A pessoa nota. Porquê é que não se vende mais meia elástica? Porque, obviamente, entre a pessoa adquirir uns comprimidos ou adquirir uma meia, no imediato, o comprimido é sempre mais barato. Qualquer embalagem de flebotropo para um mês é sempre mais barato que uma meia elástica. E a pessoa faz as contas, no imediato faz logo ali as contas, quer dizer, uma meia AD vende-se na ordem dos 40 euros o par, e uma caixa de 60 comprimidos, um flebotropo, não custa isso, fica talvez por metade ou pouco mais. O que acontece? E a pessoa pensa, bem, eu isto só tenho que tomar, enquanto que as meias custam a calçar, são mais caras, são inestéticas, enfim, tudo isso. Mas é óbvio que se pudéssemos muitas vezes perder tempo a explicar ao utente as vantagens da meia, ele rapidamente concluiria que em termos a 6 meses o custo com a meia ficou muito mais barato do que o custo com os comprimidos, que ele nota muito maior eficácia logo no imediato com a meia do que nota com os comprimidos, com a medicação, e que se habituar a utilizar a meia, e por isso é que eu falo em 6 meses, aquilo passa a fazer parte de um hábito como calçar os sapatos ou calçar as calças. Hoje em dia, as pessoas dizem, é muita dificuldade em calçar meias. Como vocês sabem, eu só uso meias destas, tanto uso descanso como uso grau 1 como uso grau 2, não tenho patologia nenhuma, mas eu uso qualquer uma das meias, e costumo dizer por piada que uso as meias para as vender. Porque quando mostro as meias, muitas vezes ficam admirados, mas essa meia até é bonita, aquela meia preta canelada, por exemplo, ou, enfim, nunca dizem que é uma meia elástica. E eu calço estas meias, seja ela qual for, a descansa de grau 1 ou de grau 2, eu calço-as em pé. Em pé. Faço é sempre a mesma manobra, virar a meia do avesso e depois puxá-la. Não é tentar enfiar a meia a direito, não é? Não, tenha esse cuidado. E a prática de utilizar a meia, a prática de calçar a meia vem com o tempo e a pessoa, em se habituando, depois não quer outra coisa. Usa bem aquilo e convive bem com ela. E é menos um medicamento que está a tomar. Eu sei que a farmácia vive dos medicamentos, mas também vive deste tipo de artigo. Mas aqui o principal não é o que nos dá mais ou o que nos dá menos. De facto, o que estamos aqui a discutir é o que é o melhor para as pessoas. E eu sei que as pessoas, em se adaptando à meia medicinal, elas depois se dão bem com o produto. E que esse produto, de facto, lhes faz bem. E elas sentem isso. Nós já temos, felizmente, muito cliente e muito consumidor que é cliente habitual de meias, e se eles são clientes habituais de meias, porque é que outros não o poderão ser? Certo? Portanto, isto passa tudo por passar a mensagem que a meia é, de facto, um
combatente ideal e de base para a insuficiência venosa, e que é uma questão de hábito utilizar isto. A pessoa, depois de se habituar e de sentir os benefícios, eu penso que ela não desiste. Respondi à pergunta? Sem dúvida, sem dúvida. Penso que sim. Então, vamos avançar para o slide seguinte, Gonçalo, se faz favor. Próximo, já tipo de malhas. Tipos de meias. E isto para explicar, já que estamos a falar de meias, obviamente, que existem as meias de descanso e existem as meias medicinais. E quando eu dava as primeiras formações, ainda no tempo da antiga Cofanor e depois já mais tarde com a Farma Mais, muitas vezes diziam porque é que não faziam meias elásticas tão finas como as meias de descanso. E eu explicava e existe exatamente. É que uma meia de descanso é uma meia feita só com fio. Só com fio têxtil. Enquanto que uma meia medicinal leva pelo menos, a mais básica de todas, leva pelo menos 3 fios. Depois temos outras meias mais complexas, que levam 4. Qualquer meia que tenha algodão leva mais o fio de algodão. Ainda temos as meias planas, que chegam a levar 5 fios. Obviamente que uma meia normal, estas estamos a falar, levando 3 fios, terá que ser sempre, em termos de espessura, mais densa e mais forte que uma meia de descanso. E, obviamente, também as funções são diferentes e as recomendações são diferentes. Não é? E a ação é diferente e o preço também é diferente, obviamente. Basta olhar para ali para percebermos que um produto que é feito com um fio não pode custar tanto como uma meia de 3 fios. Não é? Poderíamos logo dizer à partida que uma meia de compressão, só pelo facto de usar 3 fios, deveria custar para o mesmo tipo de produto, em termos, por exemplo, de meia até o joelho, 3 vezes mais. E se nós fizermos as contas ao preço da meia de descanso até ao joelho, por exemplo, e fizermos as contas ao preço de uma meia elástica até ao joelho, a meia elástica não chega a ser 3 vezes mais cara, a meia normal não chega a ser 3 vezes mais cara que a meia de descanso. Anda lá perto. Mas isto é uma forma fácil de fazer essa correlação, para as pessoas entenderem por que razão é que, de facto, as meias medicinais são mais caras. A sua construção é mais complexa e obviamente, sendo mais complexa e sendo os fios também mais caros do que os outros, o produto final tem que ser mais caro. Não é? Porque é que existem meias e referências diferentes? Se nós olharmos agora só para o esquema da meia medicinal, da meia de compressão, que é o esquema que está à nossa direita, nós vemos que existe um componente que é comum a todas as meias, e eu posso acrescentar que é comum a todas as meias e a todas as marcas, que é o fio de compressão, representado a amarelo. Depois, existe, é sobre esse fio de compressão que é aplicada a tensão, medida em milímetros de mercúrio, que é aplicada a tensão ao produto. Se for de grau 1, terá uma determinada tensão, se for grau 2, terá outra tensão e por aí fora. Depois temos o fio elástico, que é um fio têxtil, que é o fio que dá elasticidade à meia. São 2 componentes diferentes. A compressão é uma coisa, a elasticidade é outra. Muitas vezes confunde-se uma coisa com a outra. Não. São componentes diferentes porque têm funções diferentes. E temos ainda o fio têxtil, representado ali a vermelho. O esquema da trama está feito de forma a que o fio de compressão, a amarelo, nunca toque diretamente na pele. Isto é, antigamente, aquele fio de compressão, antes da Juso desenvolver o chamado elastómero sintético, que é o que hoje toda a gente usa na fabricação das meias, até lá, o fio amarelo era um fio de borracha. E esse fio de borracha tocava na pele. E isso causava a irritação e as alergias. E as pessoas que referem que têm alergias à meia elástica, antigamente isso era possível. Hoje em dia é muito difícil. A não ser que a pessoa reaja mal à poliamida. Mas então também a roupa que ela usa não pode ter poliamida nenhuma e tem que ser uma roupa sempre com base em algodão ou seda, porque de facto se tiver alergia à poliamida vai ter problemas. Não é? A meia elástica hoje em dia, aquele fio de compressão é revestido duplamente por fio têxtil, um fio elástico e o fio têxtil normal, e
os fios que são utilizados também são fios diferentes do que eram utilizados há uns anos. E vocês vendem muita meia hoje em dia e também sabem que não são as alergias o maior problema que as pessoas referem. Aliás, raramente devem ter tido um caso em que a pessoa tenha referido alergia à meia em si. E às vezes o problema não é da meia em si, mas é da interação entre o tratamento que a pessoa está a fazer com alguma medicação e contenção, tudo junto, que pode provocar isso. Outra chamada de atenção, o fio de compressão é o fio amarelo, que é um fio que quando é cortado, quando a pessoa está a calçar a meia com a unha, é um fio que não tem reparação. Enquanto que o fio têxtil, o castanho e o vermelho, como têxteis que são, podem ser recuperados, podem ser, digamos, de alguma forma serzidos, o fio amarelo é um elastômero sintético, é um fio que não é possível de cozer. Não é possível juntá-lo. E daí que quando a pessoa rasga uma meia, e às vezes nos perguntam se tem reparação, não há reparação em termos daquele fio. Quer dizer, pode haver reparação do fio têxtil, mas é um trabalho que qualquer serzideira faria, se ainda houvesse. Mas isto só para terem noção de que, de facto, quando a pessoa estraga a meia, o que está a estragar, ou quando rompe uma meia, o que está a dar cabo é daquele fio amarelo. Relativamente ao fio têxtil, o fio têxtil, ali representado a vermelho, é o fio que muda sempre que muda uma referência. Sempre que nas luzes uma referência muda, por exemplo, não sei se estão familiarizados, em princípio estarão, temos a referência 2001-2002 e a 2701-2702, sempre que o fio têxtil muda, mudou essa referência. Por isso é que existem várias referências. As referências existem e são indicadas pelos dois primeiros algarismos, sempre que os fios são diferentes. A 2001 e a 2002 os fios são sempre iguais, o que variou foi o grau de compressão. A 2701 e a 2702 os fios são iguais, o que alterou foi o grau de compressão. Mas da 2001-2002 para a 2701-2702 houve diferença no fio têxtil. E por isso, também, que quem já uma vez utilizou uma meia 2001-2002 e passa para uma 2701-02, apesar de parecerem muito semelhantes, quem é o utilizador habitual vai notar diferença. E é natural que note diferença porque, de facto, o fio têxtil é diferente. E a explicação está exatamente neste diagrama. Não sei se há dúvidas, se alguém quer colocar alguma questão quanto a isto. Se não, podemos passar para o slide seguinte, se faz favor. Já está, Henrique. Ajudo Inspiration 2701-2702. E aqui estamos a falar, nos próximos dois slides, de duas meias que também, para a fase que atravessamos, uma fase de confinamento, também seriam as meias, enfim, mais recomendáveis para quem só se limita a estar em casa. E são duas meias que, em termos de meias elásticas, são meias finas, são consideradas meias finas, e as 2701 a 2702, em comparação à 2001-2002, é mais fina que a outra, mas diferencia-se principalmente por ter o pé fechado. Portanto, praticamente podemos considerar que as duas são muito parecidas, e são, ao toque e ao tato, mas a diferença entre esta e aquela que vem no slide a seguir, Gonçalo, se faz favor, a soft, é exatamente no tipo de fio utilizado. Se repararem, nesta, a primeira linha, malha de microfibra fina e super macia, enquanto que a outra é sobretudo mais fina do que esta, e daí mais transparente. Mas as duas são malhas muito suaves e muito fáceis de calçar, porque também o fio têxtil que dá a elasticidade à meia é um fio têxtil diferente das outras gamas de meias. Estas duas gamas de meias, a Soft e a outra, a Inspiration 270102, são as mais finas e macias, porque os fios que são empregues são finos
e são fios de textura muito suave. E, portanto, o resultado do produto final é sempre um produto suave. A diferença entre umas e outras é a outra, a Inspiration 270102, é com biqueira e a Soft 2001-2002 é sem biqueira. E ambas as gamas são completas em termos de versões, até o joelho, raiz da coxa, colã, em 3 alturas, extra curto, curto e normal, e em 6 perímetros. Isto é, existem 18 tamanhos de série disponíveis para se evitar o fabrico por medida e atingirmos, digamos, um maior leque de possibilidades de servir as pessoas. Chama a atenção às 3 alturas, como está aí dito, disponível em 3 comprimentos. Chama a atenção às 3 alturas porque é tão importante a altura na meia medicinal ser bem definida como os respectivos perímetros. Eu, quando comecei a trabalhar, só se vendia a forma normal. Depois foi uma luta grande para convencer as casas, digamos, a meterem a forma curta, e hoje em dia até já aceitam o extra curto. Pessoas de 1,5 m têm direito a ter uma meia adequada como uma pessoa com 1,70 m ou 1,80 m. E, portanto, temos 3 comprimentos para que, se tiverem alguém de 1,5 m, passa a brincadeira, mas é mesmo de 1,5 m, entre 1,5 m e 1,55 m, a forma a dar à pessoa, seja até ao joelho, seja a raiz da coxa, seja colã, seria a forma extra curta, já existe solução para elas. E de antes não existiam. De antes vendia-se a meia normal ou a forma curta, as pessoas enrolavam a meia abaixo do joelho, aumentando a zona de pressão aí, ou na coxa a meia estaria sempre a cair, ou no colã a mesma coisa. Hoje em dia não há necessidade disso. Se tiver que mandar vir uma extra curta, manda-se vir uma extra curta. Se o distribuidor não tiver em stock, é uma questão de 4, 5 dias úteis e está cá em Portugal. Portanto, o extra curto deixou de ser, ou as pessoas muito baixas deixaram de ser um problema para quem quer aplicar e vender uma meia elástica. Vamos ao slide seguinte. Conselhos e recomendações, Henrique. E, para terminar, estes conselhos e recomendações são tão importantes como tirar as medidas à pessoa. Isto é, quando se vende a meia, deveríamos dar sempre, pelo menos chamar a atenção para o folheto de instruções. O folheto de instruções das meias é muito completo, diz tudo. Diz tudo. Os cuidados a calçar, os cuidados com a manutenção, as indicações clínicas, as contraindicações, enfim, aquilo que é importante lá estar, está. Inclusivamente, tem um esquema em desenho gráfico que explica também como devem calçar a meia. Está lá com os números, que é para a pessoa identificar no texto o número com o desenho. E aquilo, se a pessoa utilizar e perceber que esse esquema existe, então tornar o calçar fica todo ele muito mais fácil. Certo? Desapareceu o Gonçalo. Desapareceu aqui o esquema. Desapareceu o esquema? Sim, eu tenho o meu, mas não sei se as pessoas estão a acompanhar. Mas eu estou ligado. É impecável. Por isso. Sim, Ok, certo. É, portanto, vestir a meia com a perna descontraída, evite esticar demasiado a meia. Isto é óbvio. Eu dou sempre a mesma explicação. A meia é um elástico. A meia é um elástico. Se tivermos um elástico daqueles normal de escritório nas mãos e o esticarmos, quanto mais o esticarmos, mais depressa ele volta para baixo. Com as meias é exatamente o mesmo. Quanto mais esticarem a meia, sobretudo se for uma meia abaixo do joelho, quanto mais esticarem a meia, ou a raiz da coxa, mais depressa ela vai descer. E esta explicação tem que ser dada para as pessoas perceberem que não devem esticar a meia quando estão a calçar. Não devem puxar pelo rebordo superior. Evitar as unhas ásperas, com certeza. Tirar as joias, com certeza. Utilizar os acessórios auxiliares para vestir e despir. Daí a minha questão de estar sempre a falar no mesmo. Recomendem as luvas para calçar as meias.
Se a pessoa usar as luvas próprias das luzes para calçar as meias, evitamos 90% das reclamações, porque 90% das reclamações são buracos causados pelas unhas ou joias. E cuidar diariamente da pele. Voltamos aqui novamente à pele. E este cuidar diariamente da pele é antes de vestir a meia, antes de calçar uma meia, aplicar o creme hidratante. Antes. Podem depois também, ao final do dia, quando tiram as meias, fazê-lo. Mas é muito importante que o façam antes. Certo? Questões? Certíssimo. Henrique, eu só queria aqui fazer-lhe uma pergunta. Em relação à utilização das meias, para quem nos está a ouvir nas farmácias, os conselhos a dar, qual então será a melhor altura para as meias serem usadas? Ou seja, devem de aconselhar as meias serem usadas meio-dia, o dia todo, ao início do dia? Gonçalo, o ideal é a pessoa calçar as meias logo de manhã, logo sai. Quem tem edema e tem aqueles edemas que quando tira os pés da cama, o edema se instala automaticamente, aí a meia deve ser calçada ainda antes de ele tirar os pés da cama. E há casos desses. É óbvio que numa situação normal, a pessoa que usa a meia, porque tem que usar a meia em termos profiláticos ou porque já está a fazer terapia, a pessoa pode fazer a higiene dela e depois calçar a meia logo pela manhã. Mas porquê calçar a meia logo pela manhã? Porque a meia é muito mais eficaz a impedir que o edema se instale do que a combater o edema quando ele está instalado. Certo? É muito mais eficaz impedir que aquele saco encha do que esvaziar depois o saco. E daí nós dizemos sempre calça a meia logo pela manhã. Bom, alguma pergunta mais? Henrique, obrigado. Ok, Nada? eu acho que foi extremamente sucinta, mas ao mesmo tempo extremamente esclarecedora. Pelo menos naquilo que era realmente, ou seja, o objetivo, que era falarmos um pouco da correlação entre o confinamento e as pernas pesadas. Acho que abordámos os temas. Acho que realmente, se ninguém tem mais perguntas, então acho que pelo menos ficou entendido e ficaram esclarecidos. Pedia-vos que dúvidas possam sempre enviar para o nosso e-mail e para a Farma Mais, e que depois então deixem também aqui na conversa o vosso nome para que possa ser enviado o certificado. Celso, queres acrescentar mais alguma coisa? E ao Henrique? Convém ligares o microfone, rapaz. Exato. Eu penso que o Henrique fez uma descrição muito, muito sucinta daquilo que efetivamente nos espera neste confinamento e naquilo que já tem vindo a acontecer. Nós iremos também partilhar algumas recomendações, 10 dicas que podem ser usadas pelas farmácias para publicar, por exemplo, nas redes sociais e para fazerem também chegar alguns conselhos aos utentes, de forma a que evitem males maiores neste enquadramento. E acima de tudo, como tu já referiste, eu vou colocar neste momento no menu Conversas o mail para o qual sugerimos então que nos enviem o nome da nossa competência para enviarmos o respectivo certificado. Espero que tenham gostado, espero que o Henrique também tenha gostado desta breve conversa. Acho que foi muito ótimo e muito gratificante ouvir com a experiência que tem e tendo em conta o know-how que tem nesta área, que sem dúvida é uma mais-valia para todos. Muito obrigado, Henrique. Obrigado, eu, e disponho para qualquer um de vocês tenham dúvidas, têm o meu contacto sempre direto, podem sempre ligar.